Olá pessoal, tudo jóia? Nesta aula nós vamos aprender a calcular a área das principais figuras planas, ou seja, a área do quadrado, do retângulo, do paralelogramo, a área do triângulo. Ainda vamos ver como calcular a área do trapézio, do losango e do círculo. Vamos iniciar então a nossa aula com as áreas das seguintes figuras: a área do quadrado, do retângulo e do paralelogramo. A primeira coisa que precisamos saber é diferenciá-los. Sabe qual é a diferença do quadrado para o retângulo e para o paralelogramo? Ou seja, qual é a definição, do quadrado, do retângulo e do paralelogramo? Então vamos lá. Para que um polígono, uma figura geométrica seja um quadrado, ele precisa acontecer duas coisas. Esta figura ela tem que ter 4 segmentos iguais, ok? Então os lados devem ser todos iguais e os ângulos internos devem ser todos iguais a 90 graus. Então está aí a definição do quadrado: lados iguais e ângulos internos iguais a 90 graus. Para que a figura seja um retângulo, basta que aconteça uma coisa, ou seja, os ângulos internos devem ser todos iguais a 90 graus. Então, o retângulo é um quadrilátero, possui 4 lados, onde os ângulos internos todos são iguais a 90 graus. Portanto, para a figura ser um retângulo, ela não precisa ter os lados iguais, porque o que precisa ser igual de fato são os ângulos internos. No caso do paralelogramo, vai ser um quadrilátero, deve possuir 4 lados, e a condição para que a figura seja um paralelogramo é que esta figura possua lados opostos paralelos. Então, observe aqui comigo. Este lado e este lado são lados paralelos, ou seja, eles caminham juntos aqui sem nunca se encontrarem. Mantêm sempre uma mesma distância um do outro. E este lado aqui com este outro lado também são lados opostos e são paralelos. Portanto, esta figura é chamada de paralelogramo. Só para a gente entender melhor a definição de paralelogramo, então, usando a definição aqui de paralelogramo, eu posso dizer que o quadrado e o retângulo também são paralelogramos, ok? Porque o quadrado possui lados opostos paralelos, este lado é paralelo a este, e este é paralelo a este. O retângulo também possui lados opostos paralelos, ok? Então, este lado é oposto a este e eles são paralelos, e este lado também é oposto a este, eles também são paralelos. Portanto, o quadrado e o retângulo também é um paralelogramo. Muito bem, entendido aí a característica de cada figura, agora vamos ao cálculo da área. Para calcular a área destas 3 figuras, você vai precisar apenas de 2 informações: da base e da altura, ok? No caso do quadrado, a base e a altura serão iguais. Então, para calcular a área do quadrado, é só fazer B, no caso se a base for B ou o lado for B, basta fazer B vezes B, ok? O B ao quadrado. No caso do retângulo, se a base for B e a altura for H, então é só multiplicar base vezes altura. E no caso do paralelogramo, se a base for B e a altura for H também, é só multiplicar base vezes altura. É importante observar que no paralelogramo, a altura não é este segmento daqui até aqui, não é isso. O que é a altura? A altura vai ser o segmento perpendicular à base, que vai até o outro vértice aqui em cima. Então, a altura deste paralelogramo é a distância deste ponto até este outro ponto, de forma que esse segmento seja perpendicular, ou seja, forme um ângulo de 90 graus com essa base. Então, eu fiz o desenho da altura aqui. A altura vai ser justamente esse pedacinho aqui, ok? Daqui até aqui, nós temos a altura do paralelogramo. Então, para o cálculo da área destas 3 figuras, basta você multiplicar base por altura, que você obtém a área tanto do quadrado, tanto do retângulo ou do paralelogramo. Beleza, gente? Vamos resolver um probleminha então, um exemplo? Ok, observe então este exemplo. Calcule a área da região colorida. Observe, aqui nós temos um quadrado, porque todos os lados são iguais a 3 centímetros e os ângulos internos iguais a 90 graus. E aqui nós temos um paralelogramo. Este lado é paralelo a este e este outro lado é paralelo a este outro lado oposto. Muito bem, para calcular esta área, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a área do quadrado, depois vamos calcular a área do paralelogramo e somar as duas áreas. E aí vamos obter a área total. Então fica assim, a área do paralelogramo
é 4 vezes 2, porque é a base vezes a altura desse paralelogramo, ok? Então, a base aqui é 4, 4 aqui é a mesma coisa, e a altura aqui é de 2 centímetros. 4 vezes 2 é igual a 8 centímetros quadrados. A área do quadrado vai ser a base, que é 3 vezes a altura. 3 vezes 3 é igual a 9 centímetros. Somando 8 com mais 9, vamos obter a área total, que é de 17 centímetros quadrados. Ok? Muito bem, agora vamos para a área do triângulo. Bem, o triângulo é um polígono que possui 3 lados. E para calcular a área do triângulo, eu vou usar aqui duas fórmulas. Eu vou usar a primeira fórmula, que é a fórmula mais conhecida, que é base vezes a altura do triângulo dividido por 2. E vou mostrar também para vocês como calcular a área do triângulo utilizando a fórmula do semiperímetro. Essa fórmula do semiperímetro ela é interessante porque ela possibilita o cálculo da área de qualquer triângulo, para qualquer triângulo, desde que você tenha todos os lados do triângulo. Então, se você tem todos os lados, você nem precisa ter altura, basta ter os lados que você, utilizando essa fórmula do semiperímetro, você consegue calcular a área do triângulo. Então, vamos aqui. A primeira fórmula, a gente vai precisar da base. Então, por exemplo, se esse aqui é o triângulo, então a base desse triângulo é justamente esse segmento, que vai daqui até aqui. E a altura sempre será o segmento perpendicular à base. Perpendicular, ou seja, o segmento que forma um ângulo de 90 graus com a base, que vai até o vértice superior, vai até esse vértice aqui. Se você tem essas duas informações de um triângulo, já é possível calcular a área deste triângulo. É só multiplicar a base, que eu chamei de B, vezes a altura, que chamei de H, e este resultado você divide por 2, ok? Dividindo por 2, você obtém a área do triângulo. Utilizando a outra fórmula, que é a fórmula do semiperímetro, o que a gente vai precisar para calcular a área? Olha só, essa fórmula é o seguinte. Digamos que você tem um triângulo e você não conhece a altura do triângulo. Você conhece apenas os lados deste triângulo. Então, vamos pensar que eu tenho este triângulo. Eu sei que esse lado aqui, que no caso é a base, é A. Eu tenho outro lado aqui, que é o B, e o outro lado, que é o C. Se você tem os lados de um triângulo, você vai usar, então, a fórmula do semiperímetro. Perímetro, gente, é a soma de todos os lados de um polígono, ok? Então, o semiperímetro, que eu chamei de Pzinho aqui, vai ser a metade do perímetro. Então, você vai somar tudo, C com mais A com mais B. Então, tá aqui, ó, A mais B com mais C. E o resultado você vai dividir por 2. Quando você dividir isso por 2, você vai obter o semiperímetro. Depois que você obter um semiperímetro, aí você vai utilizar a seguinte fórmula. A área do triângulo vai ser a raiz quadrada do semiperímetro multiplicado pelas diferenças aqui do semiperímetro por cada lado do triângulo. Então, vai ficar o semiperímetro vezes. Aí abre parênteses e coloca o semiperímetro menos o primeiro lado, fecha parênteses, multiplica agora pela diferença do semiperímetro pelo outro lado, que é o B, e multiplica novamente pela diferença entre o semiperímetro e o outro lado, o último lado aqui, que é o lado C. Feito esse cálculo aqui, é só tirar a raiz quadrada e você obtém a área do triângulo. Então, fica da seguinte forma. Nós podemos utilizar, se você tiver a base e a altura, é interessante você utilizar esta primeira fórmula aqui, ó, que é base vezes altura dividido por 2. Caso no problema você tenha apenas os lados do triângulo, então é interessante você utilizar a fórmula do semiperímetro. Você calcula o semiperímetro e utiliza esta fórmula aqui, ok? Tira a raiz quadrada, pega o semiperímetro, multiplica pelas diferenças aqui do semiperímetro por cada lado do triângulo. Vamos entender melhor o uso destas fórmulas no exemplo a seguir. Ok, nós temos o seguinte exemplo. Calcule a área dos triângulos, né? Desses dois triângulos aqui, letra A e letra B. Neste primeiro caso, observe, eu tenho uma base e tenho a altura do triângulo. Este segmento aqui, ele forma 90 graus, com a base. Então, eu tenho a altura. A base é 2 e a altura é 4. Então, é interessante utilizarmos a primeira fórmula, que é base vezes a altura dividido por 2. Então, a área vai ficar o seguinte, ó, a área desta figura
vai ser a base, que é 2, multiplicado pela altura, que é 4, e este resultado nós vamos dividir por 2. 2 dividido por 2 você pode cancelar aqui. Então, esta área vai ser igual a 4 centímetros quadrados. Ok? Então, está resolvido aqui o primeiro exemplo. Agora, vamos resolver a letra B. Olha só, neste caso, eu não tenho a altura do triângulo. Eu tenho apenas os lados. Os 5, aqui 3, aqui 4. Então, para calcular a área desse triângulo, eu vou usar a fórmula do semiperímetro. Primeira coisa aqui, nós vamos encontrar o semiperímetro, que é o Pzinho aqui. Então, vai ficar assim, ó. Semiperímetro é a soma de todos os lados dividido por 2. Então, vai ficar 5 com mais 3 com mais 4. Dividido por 2. Resolvendo aqui, 5 com mais 3 vai ser igual a 8. 8 com mais 4 é igual a 12. Então, vai ficar 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, aqui nós obtivemos o semiperímetro. Agora, para calcular a área, a gente vai usar a fórmula, né? A fórmula diz o seguinte, que a área é dado pela raiz quadrada do semiperímetro, que é 6, multiplicado agora pelas diferenças do semiperímetro com cada lado. Então, vai ficar assim, ó, 6 menos... O primeiro lado, vamos considerar o primeiro lado igual a 5. Então, fica 6 menos 5, multiplicado por 6 de novo, que é o semiperímetro, menos o outro lado, que é o 3, multiplicado novamente por 6, menos o outro lado, que é o 4. Muito bem. Feito isso, agora vamos calcular quanto é que vai dar isso aqui, ó. Então, aqui vai ficar assim. Vai ficar raiz quadrada de 6 vezes 6 menos 1 é igual a 1. Multiplicado por 6 menos 3 é igual a 3. E multiplicado por 6 menos 4 é igual a 2. Muito bem. Continuando aqui a resolução, nós vamos ter que a área vai ser igual a raiz quadrada de, vamos lá, 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 3 é igual a 18, 18 vezes 2 é igual a 36. Então, é a raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 36 é igual a 6 centímetros, ok? Então, vai dar 6 centímetros quadrados. Tudo jóia então, gente? Beleza. Agora vamos calcular a área, vamos aprender a calcular a área do trapézio. Primeira coisa que precisamos entender é o significado, né? O que é um trapézio? Observe, um trapézio será um quadrilátero, então ele precisa possuir 4 lados, onde 2 lados opostos são paralelos, e observe que neste caso aqui, os 2 lados opostos paralelos vai ser esse lado aqui que eu chamei de Bzão, e esse outro lado que eu chamei de Bzinho, e precisa ter outros 2 lados opostos não paralelos. Observe que este segmento não é paralelo a este outro segmento, ok? Muito bem. Então, esta é a definição. Entendido o significado do trapézio, agora para calcular a área é muito fácil. Vamos proceder da seguinte forma. Nós vamos somar a base maior, que eu chamei de Bzão, com essa base menor que está lá no topo, que eu chamei de Bzinho. Então, vai ficar assim, ó, Bzão mais Bzinho, base maior mais base menor. Vamos multiplicar este resultado pela altura. Lembrando que a altura é o segmento perpendicular à base, que vai até a outra extremidade, né? Que vai até aqui em cima. E o resultado final, vamos dividir por 2. Tá joia? Então, esta é a forma de calcular a área do trapézio. Base maior com mais base menor. O resultado a gente multiplica pela altura do trapézio e depois dividimos tudo por 2. Vamos verificar agora um exemplo utilizando o cálculo da área do trapézio. Observe então um exemplo. Encontre a área da figura abaixo. Olha só,
Você observando esta figura, você pode verificar que nós temos duas figuras planas muito conhecidas. Aqui do lado direito, nós temos um triângulo e do lado esquerdo, nós temos um trapézio. Observe que é um trapézio porque possui dois lados opostos paralelos, que no caso vai ser este lado, e outros dois lados opostos, que é este e este, não paralelos. Então, este lado não é paralelo a este. É por isso que essa figura é chamada de trapézio. Muito bem, entendido aí quais são as figuras, agora basta você calcular a área de cada parte desta figura total. Então, a gente vai calcular a área do trapézio, que é esta região, e depois vamos calcular a área do triângulo e vamos somar essas duas áreas para obter a área total. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular a área do triângulo. Então, aqui, ó, área do triângulo. A área do triângulo é muito fácil, acabamos de verificar como que funciona. A gente vai multiplicar a base, no caso esse triângulo, a base dele vai ser 2 e a altura vai ser 4. Então, vai ficar base, que é 2, vezes a altura, que é 4, e o resultado a gente divide por 2. Essa é a forma de calcular a área do triângulo. Feito isso, né, vamos agora resolver. Então, fica 2 dividido por 2 aqui, a gente já pode simplificar. Vai dar 1, né, tudo 1, então o resultado dá 4. Né? Ou 2 vezes 4 é 8, dividido por 2 também é 4. Então, 4 centímetros quadrados é a área do triângulo. Agora, vamos calcular a área do trapézio. Muito bem. A área do trapézio, acabamos de ver que vai ser a base maior com mais a base menor. Então, vamos escrever isso aqui, ó, base maior. A base maior desse trapézio é essa distância, daqui até aqui, ou seja, 4 centímetros. Então, fica 4 mais a base menor é esse pedacinho, que é 2. O resultado, nós vamos multiplicar pela altura do trapézio. A altura do trapézio é essa distância, daqui até aqui. Então, é 2 centímetros. E vamos dividir agora tudo por 2. Então, vai ficar o seguinte. Esse 2 com esse 2 eu já posso cancelar isso aqui, ó. Porque fica 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, isso aqui tudo se resume em 1. Então, basta somar agora 4 com mais 2. 4 com mais 2 é igual a 6. Então, nós temos 6 centímetros quadrados. Então, observe. Nós já temos a área do triângulo, temos a área do trapézio. Então, é só pegar a área do triângulo, somar com a área do trapézio e aí a gente vai obter a área da figura total. Então, fazendo esta soma, vai ficar o seguinte. Área total. A área total vai ser a área do triângulo, que é 4, mais a área do trapézio, que é 6. Ou seja, 10 centímetros quadrados. Ok, gente? Então, resolvemos aí o problema da área desta figura aí. Beleza. Agora nós vamos estudar, aprender como calcular a área do losango. Ok, agora vamos aprender a calcular a área do losango. Mas antes de aprender a calcular a área, precisamos entender o significado, né? O que é um losango? Um losango vai ser um quadrilátero, ou seja, tem que possuir 4 lados, e a sua característica é muito simples. É um quadrilátero onde todos os lados são iguais. Toda figura que é um quadrilátero e todos os lados são iguais receberá o nome de losango. Então, desta forma, podemos afirmar que um quadrado também é um losango. Observe aqui o quadrado. Ó. O quadrado, todos os lados são iguais. Então, como a definição de losango é justamente esta, que os lados sejam iguais, então um quadrado também será um losango. Para calcular a área, é muito simples. Você vai precisar de duas informações. Da diagonal maior, que é justamente esse segmento que vai deste vértice até este aqui, que eu chamei de Dzão, e vai precisar também da diagonal menor, que é o segmento que vai deste vértice até esse outro vértice, que eu chamei aqui de Dzinho, ok? Representando a diagonal menor. Se você tem a diagonal maior e a diagonal menor, para calcular a área, é só multiplicar diagonal maior pela diagonal menor e o resultado você divide por 2. Feito isso, você já tem aí a área do losango. Vamos agora
então resolver um probleminha envolvendo a área do losango. Então observe aí o exemplo, ó. Calcule a área do losango. Aqui nós temos um losango, então já foi informado que a figura é um losango, portanto todos os lados são iguais. E foi informado também a diagonal maior, que é 6, e a diagonal menor, que é 4. Logo, a área do losango, né, vai ser a diagonal maior vezes a diagonal menor. Então vamos colocar aqui, ó, a área vai ser a diagonal maior, que é 6, vezes a diagonal menor, que é 4, dividido por 2. Esse resultado eu vou colocar aqui embaixo. 6 vezes 4 é igual a 24. 24 dividido por 2 é igual a 12. Portanto, a área vai ser igual a 12 centímetros quadrados, ok? Observe que é muito simples calcular a área do losango. Basta você multiplicar a diagonal maior vezes a diagonal menor e o resultado dividir por 2. Muito bem, agora vamos calcular a área do círculo. Olha só, qual é a característica? O que é o círculo? O círculo vai ser uma figura geométrica formada por pontos que estão equidistantes, ou seja, estão a uma mesma distância de um ponto central. Então, todos esses pontos aqui estão a uma mesma distância desse ponto central. Então, esta linha aqui, que é a circunferência, junto com essa região interna, é chamada de círculo. Para calcular a área do círculo, nós vamos precisar de apenas uma informação, do raio. O raio, gente, é o segmento que vai do centro até a extremidade aqui do círculo, até esta outra posição. Então, se você tem esta informação aqui, este Rzinho, que nós chamamos de raio, fica muito fácil calcular a área do círculo. Olha só, para calcular a área do círculo, a gente vai precisar multiplicar π, π é essa letrinha grega, que tem um valor aproximado aqui de 3,14. Para qualquer situação, π é aproximadamente 3,14. Então, você vai pegar esse 3,14 e multiplicar pelo raio ao quadrado. Então, vai ficar π vezes o raio, que é raio ao quadrado. Tá joia? Então, a forma é muito simples. É πr ao quadrado. Vamos, então, calcular a área desta região colorida aqui, ó. Este é o exemplo para a área do círculo. Observe aqui o exemplo. Calcule a área da região colorida. Observe que nós temos um círculo inscrito em um quadrado. Então, essa figura aqui, ó, é um quadrado. Dentro deste quadrado, eu tenho um círculo. E a área pedida é a área que está em vermelho, esta região aqui em vermelho. Qual é o procedimento, então, para calcular essa área em vermelho? Você primeiro precisa calcular a área do quadrado. Então, vamos calcular essa área todinha aqui, ó. Vamos pensar que tudo isso aqui tivesse pintado de vermelho. Então, a gente vai calcular a área do quadrado e depois vamos subtrair, vamos retirar da área desse quadrado a área do círculo. Então, a gente vai retirar essa parte branca. Quando retirarmos esta parte branca, vai sobrar justamente esta parte vermelha, que é o que queremos. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Primeiro, vamos calcular a área do quadrado. Então, a área do quadrado, a gente já sabe que a área do quadrado é base vezes altura, né? O quadrado tem base igual a altura, então é só multiplicar 2 vezes 2, porque tudo aqui é 2. Então, vai ficar 2, que é a base, vezes a sua altura, que também é 2. Então, é igual a 4 centímetros quadrados. Muito bem, calculamos a área do quadrado. Agora, vamos calcular a área do círculo, para depois fazer a diferença. A área do círculo, nós já vimos que é πr ao quadrado. Então, observe como é que fica. No lugar de π, eu vou colocar π mesmo, depois eu substituo por 3,14. Então, vai ficar π vezes o raio ao quadrado. O raio é essa distância aqui, ó, daqui até aqui embaixo, tá certo? Aqui do centro até aqui, ó. Se daqui até aqui eu tenho 2 centímetros, a metade vai ser o quê? 1 centímetro. Então, o raio é igual a 1. Nessa situação aqui, o raio é a metade. Daqui até aqui vale 1 centímetro. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Que é a mesma coisa de π, né? Porque 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes π é π.
Ou seja, substituindo aqui, ó, aproximadamente 3,14. Muito bem, descobrimos a área do círculo. Para calcular a área em vermelho, qual era a estratégia? A nossa estratégia é justamente pegar a área do quadrado e subtrair da área do círculo. Então, tendo a área do quadrado, retirando esta região branca, que é o círculo, vai sobrar justamente a parte colorida. Então, a diferença agora, a área colorida, né? Então, a área colorida vai ser igual à área do quadrado, que é a região maior aqui, menos 3,14. Fazendo essa continha aqui embaixo, ó, vai ficar assim, ó. Subtração com números decimais. A gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, então vai ficar, no lugar de 4 eu vou escrever 4,00, porque o 3,14 tem duas casas decimais. Então aqui vai ficar 3,14. Então fazendo essa diferença, vai ficar o seguinte. O 0 aqui não dá para subtrair, eu vou ter que pegar emprestado do 4. Aqui no lugar do 4 vai ficar 3. Aqui ficaria 10, mas o 10 vai ter que emprestar para aqui, para o 0 que está do lado. Então aqui fica 9 e aqui fica 10. Então aqui ficou 9 e aqui ficou 10. 4 para 10 é 6. 1 para 9 é 8. Vírgula embaixo de vírgula, desce a vírgula. 3 menos 3 é 0. Portanto, a área é 0,86 centímetros quadrados. Ok? Então está aí, né? A área das principais figuras planas. Gente, então valeu, até a nossa próxima aula e lembre-se de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ok? Então, falou!